Foi aprovado com urgência o projeto que impede a cobrança de ICMS sobre o custo adicional de energia. Nós convidamos para participar do BG e explicar um pouco mais desse projeto o presidente da Celesc, o Clécio Poleto Martins, está com a gente aqui no estúdio. Clécio, obrigado pela presença aqui com a gente. Tenho certeza que o catarinense quer saber um pouco mais. Desde o ano passado, vocês já vêm diluindo valores, a Celesc por si só, no valor de quase 800 milhões, mas agora a ideia se torna um projeto federal e a coisa vai andar, acho que com uma celeridade maior. Boa tarde. Bom, boa tarde, Polito. Boa tarde a todos os telespectadores da ND. Satisfação poder vir trazer informações do que nós já havíamos feito o ano passado, que agora se tornou uma lei federal, ou seja, o governo federal está, entre aspas, imitando um pouco daquilo que a gente está fazendo aqui no Estado, através do governador Carlos Moisés. Sinal que deu certo. Exatamente, né? Então, houve uma cobrança no passado, no nosso caso, entre 2007 e 2014, do PIS e COFINS, ele estava sendo tributado levando em consideração a base de cálculo com o ICMS. Então, nós entramos na justiça, entendendo que tributariamente isso era uma forma ilegal, ganhamos uma ação, depois várias outras concessionárias do Brasil entraram também na justiça, ganharam essa ação, e obviamente quando você tira do cálculo o ICMS para fazer a tributação do PIS e COFINS, o valor a ser pago pelo consumidor diminui. Então, nós temos um crédito que já foi homologado na Receita Federal de 1,5 bilhão desde o ano passado. Quando nós recebemos essa homologação da Receita Federal, por óbvio que a gente devolveu parte daqueles recursos na tarifa de energia elétrica já em 2021. Não fosse isso, o nosso reajuste teria sido de 14% e a média foi de 5,65%. Esse foi o motivo que levou ao percentual ser bem menor do que aquele que já estava previsto, de quase 15%, então? Isso, exato. Né? Essa devolução de forma extraordinária e por uma decisão do governo do Estado junto com a administração da Celesc e, por óbvio, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é quem regula o setor elétrico, fez com que nós já tivéssemos, no ano passado, uma redução significativa. Temos ainda outros 700 milhões, né, que agora precisamos identificar se a ANEEL vai aceitar que nós devolvamos agora em agosto. Acreditamos que sim, para que também consigamos reduzir e tentar ficar pelo menos abaixo da inflação, que é o que vem corroendo aí o poder de compra de todos os nossos enquanto consumidores. Essa era a próxima pergunta. Se agora ainda há recursos substanciais, 700 milhões é muito dinheiro, mas que isso pode ser diluído ao longo do próximo semestre, ou quem sabe até no próximo mês, como é que fica alinhado isso com a ANEEL? Né? Eles precisam de autorização. Vocês precisam de autorização? Precisamos. A ANEEL é quem regula todo o setor elétrico. Então, quando a gente vai ter um reajuste tarifário, e o nosso é sempre em agosto, dia 22 de agosto, todos os fatores são levados em consideração. Outros subsídios, por exemplo, Renda Brasil, onde foi incluído aí mais de 12 milhões de famílias com esse novo programa do governo federal, que essas pessoas também têm direito a um subsídio que, por óbvio, se elas têm um subsídio, alguém paga. Né? Então, tudo isso é levado em consideração, inclusive esses 700 milhões que nós ainda temos a devolver para o consumidor aqui no estado de Santa Catarina, para saber se a ANEEL vai aceitar ou não essa devolução. Acreditamos que sim, até por conta da situação, da conjuntura econômica que todo mundo atravessa, inclusive nós aqui em Santa Catarina, não só por conta da pandemia, mas logo em seguida, mesmo ainda diante da pandemia, tivemos a guerra na Ucrânia, que fez com que o preço dos combustíveis, por exemplo, disparasse, grãos disparasse, né? Isso está levando uma inflação de mais de 2 dígitos, corroendo o nosso poder de compra. Então, nós acreditamos que a ANEEL vai aceitar uma proposta da empresa. Claro que a gente está fazendo um investimento muito pesado, são 3 bilhões de reais investidos na rede em Santa Catarina desde que assumimos o governo junto com o Carlos Moisés. Isso jamais foi experimentado aqui em Santa Catarina. São 20 novas subestações em 3 anos e meio, ou concluídas ou em fase de conclusão. Então, nós precisamos olhar tudo isso, conversar com a ANEEL e ela vai dizer para nós se nós devolvemos mais esses 700 milhões agora ou parte desses 700 milhões, porque dentro desses 700 milhões ainda há uma parte que é em controvérsia que diz respeito à prescrição desses créditos. Né? E nós entendemos que a prescrição nesse caso não cabe. A gente deve devolver tudo isso de uma vez só para o consumidor, mas isso também não depende somente de nós, mas sim, junto com a agência reguladora, a gente tem até dia 22 de agosto reafirmar, né, à sociedade qual vai ser o reajuste na tarifa da Celesc. A devolução é algo interessante, que chama a atenção da população, agora com força de lei, mesmo com iniciativa administrativa, que já tinha sido tomada por vocês, mas talvez alguém se pergunte, poxa, por que então esse dinheiro, ao invés de cair direto na conta do consumidor, não pode ser revertido em investimento? Vocês têm investido pesado, né? Sim, nós temos... Não poderia acontecer isso ou não? Na realidade, essa cobrança de 2017 a 2014, no caso da Celesc, né, outras concessionárias do país inteiro também passaram por essa situação tributária, que muitas delas, inclusive nós, fomos ao STF em busca do direito do consumidor. Só para lembrar também, a tarifa da Celesc é a menor tarifa de energia elétrica de todo o país. Dentre as grandes concessionárias é a menor. Nós entendemos que esse dinheiro não é para fazer os investimentos, esse dinheiro é do consumidor e foi cobrado de uma forma indevida. Por isso que nós voluntariamente entramos para proteger o próprio consumidor. E ganhamos isso no STF e estamos devolvendo.
Mas os investimentos continuarão, né? A gente não está colocando em risco de maneira alguma os investimentos, a qualidade no fornecimento de energia elétrica para a sociedade, uma vez que nós entendemos que uma empresa como a nossa tem uma única função: levar felicidade para as pessoas. O que é isso? É levar energia elétrica para que elas tenham conforto em suas residências. Hoje recebemos no estúdio o presidente da Celesc, Clécio Poleto Martins, trouxe à luz esclarecimento sobre isso agora, com um projeto formalizado em lei e algo que nós já estávamos fazendo por aqui em Santa Catarina, uma decisão foi tomada com muito bom senso lá atrás e que agora vai ser executada também por outros estados da federação. Obrigado, Clécio. Obrigado, Polito. Obrigado pela oportunidade. E por pouco nós não somos parentes, porque o meu nome é Clécio Poleto e você é o Polito. Quase! Bateu na trave. Obrigado. Mas de repente a gente marca um encontro aí para colocar esse papo em dia também e dar umas boas risadas. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Um abraço a todos os telespectadores. Obrigado. Até o próximo. Valeu.